Augusto, quero trazer mais um trechinho aqui da fala do ministro Barroso. Ele diz o seguinte, aspas, é preciso compreender a percepção crítica que muitas vezes a sociedade brasileira tem do Supremo. É porque estamos decidindo as questões que dividem a sociedade brasileira, pois a Constituição nos manda decidir, fecha aspas, está aí um trecho. Onde é que a Constituição manda isso aí? Onde é que está essa determinação constitucional? Eles estão alterando, desrespeitando artigos da Constituição. Eles não respeitam a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, tomam decisões que cabem ao... legislam, né? Cabe ao legislativo, o nome indica. Eles interferem no executivo, mudou, é pior o que ele está fazendo uma interpretação branda do clima que existe no país. Não é que o pessoal fica contrariado, quer mudar o comportamento do Supremo. Gostaria de mudar muito a composição do Supremo. Começa por aí. Quando você nomeia ministros que não preenchem sequer os dois pré-requisitos constitucionais, que são pouco exigentes, é o mínimo, você deve ter alguma obra respeitada no campo jurídico e deve ter reputação ilibada. Pedem isso, nem isso é preenchido. Nem isso é preenchido. A Constituição determina que o Supremo não se manifeste politicamente. Vai o cara, diz perder o mané para o bolsonarista, não amola, depois vai para uma festinha do Partido Comunista do Brasil, né? Também que tem como um dos seus puxadinhos a UNE. Nós derrotamos o Bolsonaro. Ele está dizendo essas coisas porque ele é cínico, porque ele vive numa realidade paralela, cercado por 8 seguranças. Eles não sabem mais o que foi o Supremo, eles não conseguem entender que é um poder igual aos outros, deve agir em harmonia com os demais poderes. Ele ignora os excessos do Supremo, cometidos e repetidos, reiterados. Agora, o Alexandre de Moraes continua aplicando punições, continua tomando decisões tresloucadas. Por quê? Porque ele já está em campanha para as eleições municipais. Precisa acabar isso aí. Precisa acabar isso aí num ano não eleitoral. Lá está ele aí proibindo o meio mundo de fazer isso e aquilo, ameaçando caçar um mandato desse, daquele. Eles não compreendem que eles estão agindo como se fossem ditadores, como se eles governassem o Brasil. Por que eles se acham capazes de governar o Brasil? Porque eles formam um bando de sábios. Que sábios, que não entendem nada do que estão discutindo. Eles são advogados. Advogados. Se um advogado não consegue cumprir a Constituição, né, ele entende do quê? Não, eles entendem de reservas indígenas que nunca visitaram. Né, eles entendem de tudo, assim, menos só não entendem de Constituição. E eles estão lá para preservá-la. Espalham a insegurança jurídica, se metem em tudo. Então, eles não têm a menor humildade. Ele podia também usar um pouco mais... Tem certos cacuetes verbais que me perturbam. Ele podia usar um pouco menos esse de modo que, né? De modo que, tal. Cada frase é de modo que e tal. Presta atenção nisso também, isso aí é chato. Principalmente quando a gente sabe que o sujeito está mentindo. De modo que, lá vem outra mentira. Né? Para explicar o de modo que anterior. Para com isso. Para com isso. Ele, você percebe, já que divulgaram o segredo dele, muda de tática. Descobriram que ele, quando vai falar, divide o assunto, cada assunto em 3 partes. É assim não, pode prestar atenção. E tum. Ele fala 3 coisas. Depois vem outra, em 3 partes. E encerra com uma gracinha. Já que descobriram o truque muda. Muda, pelo menos para que a plateia não se sinta tratada como um bando de bestas quadradas, porque besta quadrada é quem faz isso.
O Silvio, até pegando um gancho no que disse o Augusto, né, eles se metem em tudo, e aqui repetindo a fala do ministro Barroso, que diz: estamos decidindo as questões que dividem a sociedade brasileira. Mas aí a gente tem temas como drogas, aborto, marco temporal, que muitos juristas entendem que é de competência do Legislativo, que são os representantes do povo. É aquilo, né, Paulo? A gente vive repetindo. Legislativo legisla, executivo executa e judiciário julga. Eles não conseguem nem interpretar direito essas três instituições, o que significa. Isso está muito claro na nossa Constituição. Artigo 44 é explícito. O papel do Legislativo cabe ao Congresso Nacional em formato bicameral, está muito claro. Artigo 49 também, se precisar avançar em relação à fiscalização, artigo 70 está tudo na carta, está tudo na nossa Constituição. Bastava os ministros segui-la, mas eles não seguem. Eles têm o seu próprio regimento interno para a maioria das questões, eles modificam as leis a bel prazer, inclusive num atropelo ao Legislativo. A lei é muito clara ao apontar que o debate público deve ser feito por representantes da sociedade. E quem são eles? Quem teve voto. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm voto. Aliás, já que já que embarcaram dessa forma no debate público, pegaram gosto pela política, eles deveriam abandonar a toga e seguir para o Congresso Nacional. Deputado, senador, como quiser, arrisquem a sua popularidade nas urnas. O ministro Gilmar Mendes não disse isso, aliás, recentemente, que eles não são odiados. Arrisquem a popularidade nas urnas e enfrentem o debate público na tribuna, que é onde deve ser feito, no plenário da Câmara dos Deputados. Quem visita a Câmara, eu sempre repito essa frase, encontra boas-vindas, bem-vindo à casa do povo. Eles são os representantes do povo, os 513, e os 81 senadores também. Portanto, é ali aonde nascem as leis. Aliás, e aqui finalizo, foi ali que nasceu a Constituição, no Congresso, né? Augusto? Vou fazer uma proposta aqui. Eu convido, não é piada não, a gente está convidando isso, convido o ministro a comparecer a esse programa, e a gente promete o seguinte, com base no que eles declararam, os ministros, anteriormente, e só com isso a gente faz a discussão com eles. Todos estão agindo de modo diferente do que pregaram. Todos, sem parar. O Alexandre de Moraes está convidado a vir aqui e nós vamos fazer perguntas todas baseadas nos livros dele. O senhor disse isso aqui, ó. Quando você liberta a soltura. A soltura, o presidente da República concede o indulto. Ele diz, o indulto, seja ele graça, né, indulto coletivo, né, é atribuição do presidente da República, gostemos ou não. E prende o deputado que foi indultado, obteve a graça presidencial. Só com questões assim, nós desmoralizamos essa turma. Eles não conseguem dar uma entrevista admitindo que a gente faça perguntas com base no que eles disseram. Para que pelo menos eles digam, olha, eu mudei de ideia. Desculpa, mudei para pior, mas eu mudei de ideia, eu tenho esse direito, etc.